Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live do Instituto de Cinema com dois convidados especiais. A apresentação de um documentário que eles fizeram, conhecido como Barato de Akangá, disponível na Netflix e em outras plataformas. A Bruna Rodrigues, diretora de produção, e o Thiago Matar, o diretor desse documentário. Eu faço uma pergunta inicial para vocês. Desculpe me apresentar, eu sou o Marcos Repa, professor do Instituto de Cinema, de cultura fílmica, crítica de cinema e de documentário e filosofia da comunicação. E eu queria fazer uma pergunta inicial para os dois, né, que eu acho para os alunos ou para os interessados de realizarem documentário, qual foi o processo, né, desde o projeto até sentar os papéis, documentação, os arquivos que vocês foram mexer, como foi, né, essa atividade até o, digamos assim, o filme, né, como um todo, o Barato de Akangá. Obrigado. Tá. Obrigado, Marcos, por receber a gente. Obrigado ao Instituto de Cinema pelo convite. Era, na verdade, para ser um encontro presencial há um mês atrás, e aí aconteceu um pouco mais de um mês que estava marcado o encontro presencial, mas aí aconteceu tudo isso que a gente está vivendo hoje. E aí, hoje a gente faz esse encontro aqui na live, é a minha primeira, então, assim, se tiver qualquer problema técnico, eu tenho que pedir desculpas para quem está assistindo, mas quero agradecer quem já está acompanhando a gente, quem está acompanhando a gente de casa e que ou gosta do filme ou está conhecendo sobre o filme agora. E também quero agradecer a Bruna, que está participando com a gente aqui, que aceitou o convite da gente também de falar um pouco sobre essa experiência, que foi muito legal. Começou... Antes de eu conhecer a Bruna e a Big Bonsai, começou uma história louca que, assim, meu pai, há mais de 10 anos, me contou a história desse festival e eu não acreditei que era verdade e fui correr atrás de entender que história era essa. E por 10 anos, assim, eu fiquei basicamente reunindo material, fazendo muita pesquisa de imagem e até algumas pesquisas filmadas. Eu entrevistei muita gente, eu estava fazendo uma coisa que eu não sabia o que era. Eu queria que virasse um filme um dia. Aí, claro, graças assim não só a Bruna, mas todo mundo da Big Bonsai, que é a produtora que abraçou o projeto, esse projeto maluco virou um filme mesmo. Mas aí a Bruna vai contar um pouco mais de como isso realmente se deu quando eu cheguei na casa, lá na produtora, na Big Bonsai, com a ideia, né, do que como a gente começou a fazer. Porque eu acredito que tem muita gente que está vendo, que se interessa por cinema, que é jovem, que tem uma ideia e que quer se expressar, que quer contar a sua história, e talvez seja importante a gente, de alguma forma, colaborar para que as pessoas entendam que é possível fazer um negócio desse, um documentário musical, por mais que a gente não tenha nenhum passado na história do cinema, que a gente não tenha, enfim, a gente pode cavar o nosso espaço e tentar contar a nossa história se a gente entender um pouquinho o caminho das pedras, enfim. E aí a Bruna conta um pouco dessa parte de como foi nosso encontro, né, Bruna? Oi, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite, Thiago e o Instituto de Cinema. Marcos, obrigada. A verdade é que a gente começa um projeto com algo que a gente gosta. No caso do Thiago, o diretor, isso foi o tema, esse festival, esse Woodstock brasileiro, é um assunto que já estava um pouco na família, no ambiente familiar do Thiago. Mas, acima de tudo, o Thiago sempre foi muito determinado, estudioso mesmo do tema. Ele foi reunindo quase que de forma... Ele foi reunindo os materiais que ele encontrava, talvez até sempre com aquele sonho de fazer o documentário, e foi durante anos trazendo essa pesquisa. E quando ele conseguiu, por meio de um contato muito importante, que eu acho que a gente precisa trazer aqui, que é o Marcelo Machado, que foi consultor criativo, né? Marcelo Machado, diretor, que esteve à frente de documentários super importantes do nosso cinema brasileiro, como Tropicália, e recentemente o documentário do Arnaldo Antunes. O Marcelo Machado apresentou o Thiago à Big Bonsai, uma produtora que
também já produzia documentários e que fez um documentário musical muito importante, que é o Dominguinhos. E desse encontro, o projeto começou a ser gestado, né? E o projeto já estava, na verdade, sendo gestado pelo Thiago, que por anos, desde a faculdade, pegava o material ali, conversava com alguém da família que tinha conhecido, de fato, e vivido o festival. Então, ele já tinha muita informação quando ele chegou na Big Bonsai. E a gente, na verdade, abraçou o projeto, né? A Débora Osborne, a produtora, e a Camila Nunes, junto comigo. E aí, foi, na verdade, um projeto que o Thiago já trouxe bastante desenvolvido. Então, quando eu digo desenvolvido, ele já tinha textos, ele já tinha mais ou menos uma ideia do que ele queria contar. Ele já tinha materiais de fato de arquivo, então ele tinha tanto materiais em vídeo como em foto, ele tinha rolos para a gente digitalizar, telecinar, ele tinha materiais em VHS. Ele chega com uma caixinha, né, Thiago? E com alguns textos muito bem escritos, porque aí foi quando a gente começou, de fato, a preparar esse projeto. Que aí eu acho que é muito bacana a gente pensar que se você tem um assunto, um tema de documentário, que você tem familiaridade e você fez uma pesquisa sobre ele, já consegue desenvolver um projeto, uma vez que você encontra uma proponente, que é uma produtora, que, no caso da Big Bonsai, adorou o projeto do Thiago, a gente já começa a preparar ele para submeter em algum edital. No caso do Iacanga, a gente foi uma parte do fundo setorial, do audiovisual, numa linha de TV, então em parceria com um canal curta, que também gostou da ideia, a gente conseguiu, enfim, desenvolver o projeto e fomos, de fato, contemplados 6 meses depois. E não é tão fácil fazer o projeto. Acho que depois a gente pode até falar um pouco mais sobre o projeto, se essa turma tiver interesse, porque é necessário você ter realmente uma boa pesquisa aprofundada para que o projeto seja contemplado. A qualidade há de ser muito grande para que, de fato, ele seja escolhido. Enfim. Obrigado pela resposta e para dar início também aos participantes online fazerem suas perguntas. Eu tenho uma. Você comentou sobre o Thiago ter levado o material. Meu interesse é como você garimpou, né, para chegar até o assunto e foi delimitando no documentário e recortar, especialmente, o nome é bem sugestivo, né, Woodstock brasileiro, e a gente está vivendo no meio de uma ditadura militar, né, e, em princípio, pela data, já era um pouquinho de final dos anos de chumbo, talvez, e como foi, né, encontrar esse material, essas fotos de arquivo, né, e usar para compor a sua narrativa. Tá, teve um lado da pesquisa para o Barato de Iacanga que foi de ir atrás das pessoas. Primeiro, conversar com quem eu tinha algum contato e que me indicaram outras pessoas, que me disseram, fulano foi lá, fez algumas imagens, fulano tem fotos do festival, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, porque são 4 edições, né, do festival. E eu queria contar a história da saga completa, porque quando eu soube da história, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o realizador do evento em si, quer dizer, que era já imaginava na época que seria o nosso protagonista, que é o Leivinha, um cara que tinha 22 anos quando resolveu fazer o Festival de Águas Claras. E aí ele tinha já algumas pessoas que ele conhecia, que ele lembrava que tinha material, que tinha ido lá, que tinha fotografado. Porque é bom lembrar que o primeiro festival é de 1975. Então, quando você fala de memória e imagem de arquivo no Brasil, e começa nos anos 70, já começou o problema. Porque nos anos 70 era película, muita coisa de película, e muito desse material não foi digitalizado, ou foi parar num DVD, entendeu? Não foi recuperado e restaurado da maneira correta. Então, todo esse material, a maior parte do que foi feito nos anos 70, ou está mal catalogado, ou está mal preservado, ou está perdido por aí. Então, quando o Leivinha, organizador do festival, falou, tem um cara que tem os rolos Super 8 do primeiro festival. Aí eu falei, essa é a primeira pessoa que eu vou procurar. Então, isso foi há 10 anos atrás, eu tinha 20, eu estou agora com 31.
E aí eu fui procurar o cara, liguei pro cara, e ele foi super legal, e falou assim, eu tenho essas imagens, não sei o quê, vem aqui em casa, e assim começou. Eu comecei a conhecer as pessoas, reuni o material que eu podia reunir, assim, o que eu pudesse pegar e reunir de Águas Claras, eu fazia. Então, tinha um material que foi, na época, doado, outro foi emprestado, outro material eu sabia onde estava, outros eu fiz cópia. Então, eu fui juntando o material nesse período de pesquisa do assunto, quando eu descobri o assunto e fui tentar entender o que tinha acontecido com esse festival, porque a minha geração não sabia de nada. A minha geração conhecia o Rock in Rio, né? E boa parte da minha geração continua só conhecendo a história do Rock in Rio. E aí eu, caramba, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, comecei a reunir tudo. Então, daí eu já percebi que tinha muito material, mais do que eu esperava. E aí eu fiz um juntão. Antes de chegar na Big Bonsai, na produtora, e antes, enfim, disso virar um filme de 1h30, que está agora na Netflix, esse filme, ele era um juntão de 4 horas, muito insano, que era de tudo que eu achava que era interessante colocar no filme, então eu fiz um corte de 4 horas. Era até interessante, porque se fosse uma série, o Barato de Iacanga dava mesmo os 4 episódios, assim, pelo menos um para cada edição. Mas aí, bom, com esse juntão, já tinha mais ou menos uma ideia de que tinha bastante material, já tinha muita coisa para mostrar. E aí, claro, quando cheguei e a coisa ficou mais profissional lá na Big Bonsai, e aí a Bruna era uma dessas pessoas que cuidava dos textos comigo e com as inscrições nos editais, a gente tinha que organizar isso. Como que a gente vai vender a ideia desse filme? Como que a gente vai conseguir dinheiro para financiar esse filme? Então a gente tinha que formatar ele, escrever um roteiro, mesmo que não fosse o roteiro final, porque não foi. O roteiro final do Iacanga foi todo montado, assim, foi todo feito na montagem mesmo, porque a gente descobriu muita coisa nova durante o processo de filmagem. Então isso é o negócio legal do documentário. Você está entrevistando alguém e alguém diz uma coisa tão incrível que não dá para ficar de fora, entendeu? E por mais que você vá por outro caminho, é melhor escolher esse caminho, que ele é mais puro do que aquele que você achava que estava bom, entendeu? Então, muita coisa assim foi se modificando durante a montagem. E nisso o Guilherme Algon, que é nosso montador, colaborou pra caramba, a Bruna mesmo colaborou muito, e todo mundo da equipe da Big Bonsai, porque a gente fazia reuniões e tal, enfim, para organizar esse material. Mas eu acho que eu não estou traçando bem uma linha do tempo aqui. Os fatos acontecem da seguinte forma. Então, eu cheguei lá com essas 4 horas, e aí a gente começou também a fazer textos, o roteiro, enfim, e tinha que botar tudo nesses textos criativos, referências de outros filmes, referências de linguagem, como a gente achava que o filme seria quando ficasse pronto e tudo mais. E a gente tentou vários editais, a gente foi recusado várias vezes. E aí, quando entrou o Canal Curta, é que a coisa aconteceu. O Canal Curta realmente acreditou no projeto, nos deu um orçamento que era menor do que a gente imaginava, mas que cumpriu o papel e a gente conseguiu fazer o filme que a gente queria com o Canal Curta. E aí eu acho que a Bruna fala melhor disso, porque essa parte toda de como é que fazer esses textos, eu só entregava os textos criativos. A Bruna, nesse processo de pré-produção, ela estava muito mais envolvida com a burocracia e a coisa toda. Né, Bruna? De fato, tem toda uma parte difícil. No começo é um pouco complicado. Aí você entende como funcionam os editais, assim, sempre com uma produtora por trás do projeto. Os textos criativos com uma alta qualidade, a gente tinha para oferecer pelo menos 4 horas de materiais de arquivo. O Thiago queria fazer um filme, a gente tem um filme de 1h30 e acho que, se não me engano, 58 minutos são de arquivo, assim. É uma escolha estética, porque a gente gostaria que as pessoas se sentissem no festival, né, como se elas estivessem lá, né. Então, depois que o material, na verdade, ele chega pra gente, a gente vai entender de quem ele é, de quem ele
a quem ele pertence. Então, na verdade, a Marina, que trabalha comigo, a gente foi atrás de quem era esse material, porque a gente teve que entender, num orçamento curto, mas super bacana, a gente conseguiu ainda comprar esses direitos. É um filme musical, então a gente está trazendo aí Gilberto Gil, Raul Seixas, então tem toda a parte musical de sincronização dos fonogramas. Então, assim, era uma questão grandiosa, eram 24 músicas no filme, a gente sabia que alguns colecionadores tinham algum trechinho, então a gente pegou o carro, foi para Iacanga, que é a cidade, justamente para tentar achar essas raridades. E houve também uma pesquisa de personagens que a gente fez. A gente fez uma, na verdade eram até poucas gravações, porque como era um filme de arquivo, e a gente queria dar essa sensação aí para, né, as pessoas tentarem se imaginar naquele lugar, mas a gente vai, a Iacanga faz algumas gravações muito importantes, com alguns personagens aí, com pessoas que viveram o festival e que a gente conseguiu trazer, por exemplo, um policial na época, né, porque na verdade as edições, elas acontecem num período, né, de ditadura, e aí a gente consegue um fotógrafo da polícia que foi, na verdade, para o festival fazer retratos e mostrar como aquilo, na verdade, era algo que talvez devesse ser proibido, e foi, né, tanto que demorou muito para a segunda edição acontecer. Então a gente conseguiu ainda encontrar pessoas vivas que viveram aquilo e deram seu ponto de vista, que é rico, né, que é rico, e a gente tem uma edição aí que a gente consegue misturar tanto a parte da organização, quanto quem esteve lá, os cantores, e trazer sempre um discurso político que e sempre foi importante para o Thiago e para a gente. É interessante, você comentou um pouco dessa identificação, de tentar trazer o espectador para dentro do filme também, né, para se sentir naquele espaço. Tem uma pergunta que a Bia enviou pelo Instagram, e ela quer saber se vocês, de alguma forma, quem vocês seriam no filme, e se vocês se identificam com alguém que está lá. É curioso, porque, de alguma forma, você citou, né, essa identificação de estar lá e querer trazer o espectador, mas vocês, além de produtores, também são espectadores, porque tinham material, gostam dos artistas, e como foi esse processo também, né, de identificação, quem vocês se colocam lá dentro, qual é o personagem principal, talvez, dessa história, se é o público, se são os artistas. Eu deixo vocês comentarem um pouco. Nossa, que louco isso. Eu nunca imaginei, eu nunca pensei isso, assim. Quem será que eu sou no filme? Não sei, eu costumo fazer isso com ficção, né? Enfim, não sei. Eu gosto muito do personagem do Leivinha, porque ele é o nosso narrador, ele que conta a história, né? E aí o que acontece, a gente já sabe, tá no filme. Mas ele é o personagem mais desafiado. Mas eu gosto muito das tias, né? E acho que a Bruna também. A Bruna, se ela tivesse que escolher alguma personagem, ela escolheria uma das irmãs Marajá, que eu até vi aqui nos comentários alguém que também curte muito essas tias. Eu gosto muito. E foi muito uma insistência da Bruna para a gente, aquele dia, fazer a filmagem. Porque era um dia muito... A gente já estava muito cansado, se eu não me engano, a gente tinha ido na fazenda. E aí foi um dia longo pra caramba, e a gente estava muito, assim, esgotado. E aí a gente falou que tem meia hora ainda de tempo no cartão pra gente filmar. A gente só tinha meia hora. E tinha aí, mais, Thiago, tinha mais. Como assim que a gente vai até a Iacanga e tem meia hora de cartão? Tinha mais cartão. Não, tá. Mas enfim, era algo assim. E aí eu lembro que aí a gente falou, não, então vamos. Enfim, vamos gravar com elas, E assim, foi tão incrível, e foi tudo espontâneo, foi tão autêntico, porque eu aprendi com esse filme o seguinte, e eu acho que é o mais importante do que eu posso dizer aqui. Se você for fazer um documentário, não fala com as pessoas antes. Saiba pouco sobre a história da vida delas, sobre a importância ou a participação delas naquele assunto que você quer falar, mas a primeira vez que você conversar com elas, converse com a câmera mesmo, porque você vai pegar as reações naturais, e ninguém conta uma história bem mais de uma vez. E eu ouvi isso uma vez, não lembro de quem, acho que do Kevin McDonald, não foi, Bruno?
Mas eu acho que isso de uma perspectiva do diretor, porque a gente que é da produção e que faz a pesquisa, a gente precisa saber onde a gente vai e entender. Então, na verdade, a gente estava na cidade, a gente sabia que na época do festival tinha um restaurante que fornecia as marmitas para os hippies, e essas pessoas que cozinhavam, eram 2 irmãs, ainda estavam vivas e eram umas figuras. Eu bati um papo rápido com elas, eu senti que elas iam trazer muito dessa perspectiva conservadora, Iacanga nos anos 70 e 80, uma cidade super conservadora, elas de uma família, mulheres negras, então, assim, tinha uma série de layers, assim. E aí eu peguei e falei, Thiago, vamos lá, são 5 da tarde, a gente está exausto, mas a gente precisa tentar entrevistá-las e ver a outra perspectiva, que era uma coisa que também... acho que a pesquisa de personagem que a gente faz em documentário, e eu acho que agora a gente vê cada vez mais, acho que a Netflix está trazendo, não à toa trouxe a Máfia dos Tigres, né, o Joe Exotic. É muito difícil a gente cruzar com personagens assim que são donos de si, mas eu acho que as Irmãs Marajá certamente trouxeram essa visão de 2 meninas jovens na época que até iam no festival entregar quentinha para os hippies. Isso é um alívio, é uma diversão. Acho que acima de qualquer coisa, além da música, tem isso. E mais do que tudo, elas não estão numa postura super protetora sobre aquele negócio. O envolvimento delas foi muito pequeno. Elas estavam ali como espectadoras também. E os outros personagens do filme têm uma participação assim que é muito importante. Então todos, né, tem aquela coisa, aquele cuidado de falar e tal. E eu mesmo já conhecia o Leivinha e tudo mais. E é sempre um desafio você com relação aos personagens, né? Você tirar algo de novo deles, você já conversou várias vezes sobre aquilo. Então, enfim, eu acho que o Iacanga, o maior aprendizado para mim como diretor foi esse, de deixar um pouco, pelo menos, desse frescor assim, do momento para a hora de rodar mesmo. Não premeditar essas coisas, porque o melhor da entrevista vai vir assim, e, né, e o resultado está lá no filme. Isso aconteceu com o Miguel, que é o policial fotógrafo, né? Aconteceu com as Irmãs Marajá, com outros personagens também, mas fica mais evidente com as irmãs, né? Também por quem elas são, por elas terem personalidades super fortes e serem muito divertidas também. Então, se eu tivesse que escolher personagens para dizer, caramba, eu não poderia fazer um filme sem, seriam com as Irmãs Marajá, né? Legal. Nós temos 2 perguntas aqui bem interessantes. Eu acho que dá para sintetizar, uma do Zacardelli pelo Instagram e outra da Denise, que a Bruna acabou de comentar sobre aquela série, o filme da Netflix da Máfia do Tigre. E o Zacardelli queria saber como que foi assim para vocês o interesse da Netflix em disponibilizar o documentário na plataforma. E a Denise queria saber se é possível transformar o material que sobrou em uma série. E aí já daria para casar as 2 coisas, aproveitando um pouco da Netflix, que está com essa inovação e fomentos para o audiovisual como um todo, fazendo séries de todos os tipos. E como vocês veem isso, né? O primeiro contato, a disponibilização e o material também de filme com que vocês têm. Então, o contato com a Netflix, a gente entrou no catálogo, né? Não é um filme original Netflix, mas a gente foi abordado por uma agregadora de conteúdo que vende os títulos para a Netflix, logo após o Festival Inédit, eu acho, ou um pouco depois, que a gente ganhou o festival em São Paulo dos documentários musicais. E aí, com isso, a gente viajou com filme e tal, e acho que foi nesse período que a gente estava viajando com filme para fora que a Netflix Brasil nos procurou, enfim, a agregadora nos procurou para adquirir o título para o catálogo do Brasil. Então, tem muita gente que procura a gente nas redes sociais do filme. O filme tem o Barato de Iacanga lá no Instagram, Facebook, e que é de outros países e quer assistir o filme na Netflix, mas só está no catálogo do Brasil. Então, enfim, dá para você mudar IP, tem um jeito, viu, gente? Tem um jeito, se você descobrir, tem um jeito, você assiste o conteúdo aí. Né? E aí, mas olha só, eu não falo essas coisas. Mas então,
Para fazer uma série, já seria uma outra coisa, teria que ser um produto original da Netflix. E nesse sentido, ainda, infelizmente, não tivemos nenhum tipo de approach nesse sentido. Seria muito legal, eu acho o máximo. Eu gosto do filme já como ele é, sabe? Eu acho que ele já conta a história toda. Ficou muito material de fora, mas vai vir coisa por aí. Nas nossas redes sociais mesmo, a gente disponibiliza muita coisa inédita que não entrou no filme, está no nosso Facebook e no nosso Instagram. Fotos, documentos, vídeos. A gente está conversando até para liberar mais vídeos. Eu estou conversando com o pessoal da Olhar Eletrônico, que tem um material que você deu para a gente, né, para a gente colocar nas redes sociais, se a gente puder. E também vai ter, em breve, esse material, não posso falar muita coisa, mas esse material vai chegar em outras plataformas. Então, a gente vai disponibilizar para o público mais conteúdo do Festival de Águas Claras. E em breve, assim, isso não acaba no filme. Assim. O filme é uma parte disso, e que acho que tem a ver também com o pedido das pessoas, até de um revival do festival, sabe? Tem muita gente falando sobre isso. Eu não sei muito sobre isso, mas eu sei que estão rolando conversas nesse sentido, até de fazer outro festival e tal. Então, acho muito legal. Acho que a marca do Festival de Águas Claras ela está voltando e o nosso documentário, de alguma forma, contribuiu um pouco para isso. Tem uma coisa que a gente notou muito durante 1 ano e meio de produção do filme, e depois que a gente lançou, é que como marcou uma geração, de fato, pessoas que estiveram lá nas edições, e elas claramente elas lembram e lembram de um momento da vida delas. O que foi bonito de ver justamente é como elas se envolveram com o filme. Na verdade, não era um filme, na verdade elas estavam relembrando uma parte da adolescência, da vida adulta. Assim, realmente algo muito pessoal, assim, foi uma catarse. A nossa primeira sessão Não É Tudo Verdade, assim, foi muito emocionante, assim, uma coisa que a gente já podia imaginar alguma coisa muito bonita, mas foi mais bonito ainda. Então, para o Thiago, que é um diretor apaixonado pelo assunto, claro, a gente colocou o material de arquivo que era o melhor do melhor do melhor, que tinha que ser pago, porque eu acho que é isso, né? Tudo é licenciado, porque alguém tem os detentores, né? Então a gente trabalhou com materiais que eram caros, músicas e direitos com artistas que também, na verdade, precisariam de autorização. A gente tem o João Gilberto, por exemplo, num show memorável na edição de 83, que é uma coisa linda. Então, assim, eu do lado da produção, acho que com o que a gente conseguiu colocar o que tinha de mais bacana, e essas plataformas, e o que não entrou, e que é bastante coisa, porque a gente criou um grupo mesmo, existe um interesse, assim, de quem frequentava, né, o Thiago que está no dia a dia em contato com essas pessoas. Então, elas têm esse interesse, e eu acho que há formas de você também compartilhar isso, nem sempre como uma série documental, que daí seria um outro recorte, ainda que seja muito boa a ideia, né? É interessante essa proposta, né? Porque agora tem várias séries documentais sobre guerra, principalmente, né? Ou de artistas ou de música. Eu acho que ainda tem pouco approach, talvez o público esteja interessado só em minisséries ou coisas mais curtas, né? Mas lembrando um pouco do que o Thiago acabou de falar sobre esse revival do Festival de Jacangá, tem 2 perguntas aqui que mais ou menos podem ser sintetizadas e aí vocês comentem um pouco, né? De como foi a descoberta, né? Desse espaço, de como aconteceu o festival, no que tocou, né? De ir atrás para juntar material e tudo, da importância dele. E do Daniel perguntando de como vocês imaginam que esse festival seria nos dias atuais, né? Porque a proposta era juntar vários artistas de vários gêneros, né, para tentar englobar o máximo de, sei lá, uma ideia de música popular brasileira mesmo, né, como o Rock in Rio teve no começo e agora tem deslanchado para essas áreas, mas como vocês veem que como formato, né, para esse estoque 2.0 na nossa época de selfies e câmeras penduradas durante os shows, né, porque antigamente as pessoas iam para ver o show, né? Não para tirar foto do show. E, bem, um pouco do que vocês viram, né? Da primeira aproximação e de como vocês teriam que desdobrar isso, né? Para os dias de hoje, como o festival seria.
Então, eu não sei, porque, de verdade, as questões do festival, eu queria estar comandando essa coisa, mas eu não comando nada, não apito nada nessa direção da galera que está querendo fazer o festival. Mas, se rolar, vai ser de uma maneira muito diferente. O tempo é outro, as pessoas não ficariam tão felizes se faltasse água e comida, e, enfim. E hoje, talvez as pessoas estejam querendo mais conforto e não estão numa pegada tão hippie e tão assim. Quer dizer, tem festivais alternativos pelo Brasil, né? Ainda continuam, e são alguns. Mas quando você vê, por exemplo, o Rock in Rio tem que fazer concessões para existir. Ele tem que fechar com aqueles grandes artistas e perder a sua característica original. Então, eu tenho um pouco de receio do Festival de Águas Claras acontecer de novo, se ele não for fiel um pouco à sua história, sabe? De misturar o que existe de música de todos os gêneros e sem medo de, eu vou ter que chamar por causa da gravadora, ou por conta de grana, ou com medo de vender ingresso. Então, hoje são tantas variáveis e que eu não sei não como seria. E pensar o Festival de Águas Claras realmente não consigo, assim, de verdade. Mas seria muito legal. Um lado de mim quer muito isso, outro lado tem muito medo. Não sei a Bruna, se ela iria. Você iria para o 5º Festival de Águas Claras, Bruna? Eu acho que qualquer ideia de... Eu acho que as pessoas querem sentir que elas pertencem a um grupo, ainda que de outra forma. Mas era o que motivou essa galera aí. Essa fazenda onde aconteceu, quando a gente foi, aí é uma coisa mais da nossa gravação. Eu botei lá no GPS, vamos lá, Tiagão, 3 horas até Bauru, vamos lá. E a gente foi com a nossa equipe. Mas, assim, não é que ela... Assim, já São Paulo, Bauru, em 75, de carona ou de trem, já levava, assim, sei lá, umas 5 horas para você ir, entendeu? Não era, você não tinha uma estrada como você tem hoje e tal. Quando a gente chegou na cidade, eu falei, bom, chegamos. Não, na verdade você tem mais 45 minutos numa estradinha de uma mão só, né? Então, assim, na verdade, a primeira coisa quando eu cheguei na fazenda, enfim, a gente também acho que não vai contar exatamente a fazenda, o que ela é hoje, né? A pessoa que vocês assistem um filme também pra gente... a fazenda não é mais dos donos, então, assim, já não seria no mesmo lugar o festival. Não, mas vamos só imaginar o que motivou as pessoas, Por exemplo, você demorava 5 horas para chegar lá. Hoje em dia a gente vive uma outra geração, mas era uma coisa tão... E a gente conversou com tanta gente que foi, e eles abraçavam o perrengue, eles, na verdade... estavam lá para descobrir a música. Então, de manhã, podia tocar uma música brasileira, um forró, mas à noite tocava o Egberto Gismonti, maravilhoso, no seu piano, e fechava a noite com o Gilberto Gil. Então, as pessoas estavam mais abertas também. Mas também era uma outra época da música brasileira, né? Então, assim, é uma pergunta, Daniel, muito difícil. Daniel que fez a pergunta, é a pergunta difícil. Mas eu ainda acho que as pessoas têm a vontade de pertencer. Não seria jamais igual, mas a gente sabe que tem muitos artistas brasileiros, eu já consigo pensar em alguns que tem tudo a ver com esse perfil de Águas Claras, né? Que são um pouco do... Tiago, como chamava que o Walter Franco, a expressão que ele era, tipo assim, os odiados, assim, como chamava aquilo? O qual? O Walter Franco, ele era um dos... Aqueles que não... Marginais? Perdão? Artistas marginais? Que eles os marginais, assim. Digamos que a gente não precisa exatamente seguir com os marginais, mas a gente tem na música brasileira, certamente, uma produção muito bacana, vindo de quem tá um pouco fora desse mainstream. Que não toca em rádio. Isso já acontecia. Quer dizer, o Águas Claras abria um pouco o espaço para quem não era... realmente artista de TV, de rádio, eram aqueles que faziam música, mas que estavam um pouco fora do mercado mesmo. E também a coisa toda complexa, porque se ouvia mais música brasileira naquela época, não chegava tanta música gringa também naquela época, havia o Disco é Cultura, tinha muito investimento com a indústria fonográfica no Brasil.
enfim, e aí de 84 para frente a gente tem outro cenário, tem a explosão do rock, como a gente conhece, enfim, e aí já muda um pouco tudo. As pessoas eram mais ecléticas no sentido, assim, a música brasileira, todos os ritmos e tal. Mas eu imagino que tem mais perguntas aí sobre o filme, Marcos. Se tiver, acho que a nossa hora é agora. Tem uma pergunta do Oliveira que ele quer saber um pouco como foi assim da construção do documentário e por que vocês escolheram terminar com aquela música, né, como uma ideia de paranoia. Com o Sinal da Paranoia? Isso. Então, eu acho a canção do Som Nosso uma das mais incríveis que estão no filme. E eu tenho muito orgulho que muita gente tenha conhecido o Som Nosso de Cada Dia por conta desse filme, que não conhecia a banda e tal. A banda Som Nosso de Cada Dia abriu muitos shows dos Mutantes. E já também, os Mutantes já abriu muito show do Som Nosso. Pouca gente sabe disso. Mas o Som Nosso de Cada Dia foi uma grande banda de rock psicodélico dos anos 70. No segundo disco, eles já fazem assim uma pegada que vai para soul music. Ali entrou a gravadora tentando assim, e também era o que se fazia de legal. O Som Nosso estava meio aberto ao que estava rolando de legal nos anos 70 de som, e eles queriam modificar o próprio som. Então, o primeiro disco deles, o Snags, de 1975, abre com essa música, Sinal da Paranoia. E essa música enfim, a gente até tem legendas na Netflix da letra da música, e que se você colocar para tocar e com as legendas, você vai entender por que eu escolhi essa música para estar tanto no filme, quando a gente entra em 75, quanto para encerrar o filme. Porque o Sinal da Paranoia é meio que uma jornada, assim, que é basicamente sobre uma viagem de ácido, mas é sobre aquelas coisas que duram pouco e que são eternas. Então, o festival é um pouco isso na memória das pessoas. É uma coisa que durou 2 dias, 3 dias, mas que continua eterna na cabeça das pessoas. E essa obsessão de não vir a ser o que se pensa é a jornada de todos nós. Nós todos estamos paranoicos, pensando, será que o que eu realmente sonho, que eu quero fazer, vai dar certo? Ou vai ser um fracasso? Vai dar tudo errado? Enfim, as pessoas vão vir para o festival, eu vou conseguir fazer um documentário. Então, acho que tinha tudo a ver, e o Sinal da Paranoia é por isso que está aí no filme. É interessante, assim, né? Porque ele mais ou menos essa ideia da jornada, né? Para documentário, começo e fim, né? Abre e fecha. Você tem algum comentário, Bruno, também? Se você participou também da escolha, se você gosta desse estilo de música. Acho que a gente, falando de uma perspectiva mais da produção, e eu acho que foi um grande desafio, também a gente tinha a ver o que era, assim, primeiro, super importante, todos nós apaixonados pelo Som Nosso, eu não conhecia o Som Nosso, até meu irmão, que é jovem, quando ouviu, assim, é legal, porque é uma outra geração, e a gente também conhecendo eles, então tem um movimento bonito aí de reconhecer, quem depois também, essas bandas que acabaram, né, se dissipando, enfim, ficando mais conhecidas num lugar menor. Mas eu acho que o que é legal falar de música, assim, de um ponto de vista da produção, é que a gente tinha que também fazer, e é um desafio, e não é fácil, você também fazer funcionar dentro do meu orçamento, 24 peças, assim, músicas, né, que a gente teve que, de fato, autorizar, sincronizar, direitos autorais. Então, assim, era uma grande... o Thiago foi muito generoso também, porque a gente tinha que entender, olha, Thiago, essa daqui não vai dar, a gente vai trocar por essa aqui, a gente voltava, bom, então a gente vai tentar essa daqui. Então, foi muito importante, por isso que, na verdade, ele diz sempre que o roteiro foi montado na pós, assim, e eu acho que o Guilherme, o Gui, que é o nosso montador e roteirista também, com o Thiago, e comigo, a chata lá, regulando dinheiro, né, mas que também dava um palpite criativo quando possível, mas eles construíram muito bem diante do nossos... porque a gente faz cinema, e o documentário do Thiago, na verdade, ele é um documentário, assim como também o Iacan, a gente lutou muito, a Big Bonsai, assim, encabeçou o projeto para fazer, mas é isso, era um projeto
gigante, com muitos materiais, assim, 58 minutos, sei lá, só de material de arquivo. Isso não é brincadeira, não é que você põe um pouquinho lá. Então, era uma proposta muito ousada e que a gente conseguiu fazer caber no nosso orçamento. Então, acho que... E foi muito bacana poder falar com esses cantores, autorizar, e eles, na verdade, super orgulhosos de terem a sua música, e hoje, sei lá, na Netflix, e todo mundo, de repente, no Spotify, na nossa playlist lá de Akanga. Sim. A Débora, tem uma pergunta aqui, desculpa, Marcos, mas tem uma pergunta da Débora aqui, perguntando se esse material vai virar livro. É bom eu até aproveitar para falar, o Leivinha quer escrever um livro e parece que ele já começou. Da última vez que ele conversou comigo, ele me pediu muitos materiais que não entraram no filme para ajudar ele a escrever esse livro. Então, se sair esse livro, Débora, é o Leivinha que vai escrever. Então, vamos esperar isso aí. Interessante. Tem uma pergunta da Denise que a Bruna acabou de comentar sobre a escolha também da trilha. Se vocês tiverem algum problema com autorização para publicar alguma imagem, alguma foto, música para o filme, como foi esse processo, né, de selecionar o que vai entrar, o que não vai, por conta dessas N burocracias que acontecem. Sempre. A Bruna sabe falar disso melhor do que ninguém, assim, e o que eu tinha que fazer realmente era, assim, topar. O plano B, o plano C, às vezes, porque essa música é muito difícil de liberar, ou a gravadora não sabe nem que é dela. A gente viu isso, assim, que tem gravadoras, editoras que não sabem nem que a música é deles, entendeu? Assim, coisas antigas, acontecem isso com músicas antigas, por exemplo, músicas dos anos 70, porque muitas gravadoras foram, enfim, juntaram uma com as outras e tal, mas tem uma questão também sempre de dinheiro, as pessoas têm que negociar e todo mundo, os artistas precisam ganhar pela utilização do material e todos os materiais estão negociados, né? Mas é sempre um desafio ter que escolher. Acho que a questão do direito autoral é super importante, assim, os artistas realmente precisam ganhar, sim. Eu acho que a gente está aqui para isso, seja na música, seja no vídeo. Então, assim, a gente esteve em negociações, enfim, licenciando materiais preciosos, assim, de pessoas que levaram uma 16 milímetros e, assim, a gente, depois que telefonou aquilo, era maravilhoso, assim, ou mesmo do Mário Thompson, que já era um fotógrafo que, à época, acompanhava todos os festivais, então tem essa parte, e a gente tem que, sim, fazer, enfim, esses acertos é super importante para reconhecer e para a gente legitimar o direito autoral. E de música tem várias histórias, né? Enfim, foi um trabalho de formiguinha, música por música. Vamos tentar essa, vamos autorizar com um artista, vamos na gravadora, vamos na editora, né? Para as performances, era praticamente tudo performance ao vivo, então a gente pagava os direitos da editora. Mas tem muitas histórias, e é isso, a gente foi fazendo escolhas para a gente conseguir, enfim, fechar a conta, e tinha que fechar a conta e tinha que ser rápido. Acho que foi muito bacana também essa ideia de se fazer um filme em 8 meses, 1 ano, assim, do momento, assim, foi realmente muito rápido, do momento que o projeto foi contratado, a gente começou a pré-produção, Thiago e Guilherme já montando e fazendo ideias, pesquisa de personagem rolando, aí depois Marina e eu fazendo toda a parte de licenciamento. Então foi um esforço, assim, e o filme estava, assim, de verdade, a gente tinha um corte em 6 meses, com os nossos consultores, o Marcelo Machado, o Felipe Brizio, que também é sócio da Big, produtor, diretor, enfim, e a gente, o Gilberto Topchevski, enfim, todo mundo assistindo, mas para a gente soltar esse filho a tempo dos festivais, que também tem toda uma... Acho que é super importante para quem está pensando em fazer o seu documentário, enfim. A gente tinha o calendário de festivais, que, na verdade, isso foi super importante, né, Ti? Total, tinha que planejar isso, assim, a gente trabalhou numa velocidade absurda. Eu realmente fico impressionado que tenha demorado tanto para a gente chegar até a edição ali, porque quando a gente estava com o Guilherme, as coisas rolavam muito rápido. Acho que o Guilherme sofreu também pra caramba, a gente fez várias versões do filme, e a gente editou esse filme muito, montou esse filme muito, e algumas dessas questões eram direito autoral, por exemplo, a questão do João Gilberto foi uma questão de liberação super delicada, então a gente tinha uma versão do filme sem o João Gilberto, que era de complicada, mas a gente até tinha, por segurança.
E a gente teve que fazer várias versões, teve um momento, e aí a gente falou, não dá, vamos levar isso a sério, porque esse filme não vai existir sem João Gilberto. Então, era claro pra gente, assim, que a gente precisava batalhar por essa questão aí do João. E deu certo, assim, acho que foi uma confluência de coisas, mas os produtores colaram, assim, na galera para negociar, e deu super certo. E ficou hoje essa lembrança, né? Porque é uma imagem realmente histórica do show que o João considerava o melhor show da vida dele. Tá nos jornais isso, tá em tudo quanto é lugar, dele ter dito isso lá. Então, para nós é um puta orgulho ter conseguido colocar isso no filme. Eu vi, desculpa, gente, é que eu fico vendo a pergunta das pessoas, eu fico angustiado porque eu não consigo responder todo mundo. Mas calma, é porque assim, aparecem várias, e aí fica uma coisa miscelânea. Tem uma aqui, ó. Se a gente conseguiu. Se a gente conseguiu falar com o Antônio Petkov. O Antônio Petkov, eu falei com ele em 2008. Aí eu filmei com ele numa câmerazinha muito veinha que eu tinha, enfim, eu tinha 20 anos, não sabia o que estava fazendo. Aí eu filmei um depoimento com ele, e não entra no filme, mas ele foi entrevistado e ele nos ajudou muito a entender, a mim, né, pelo menos no começo, a entender qual era a participação dele, que tinha rolado no Festival de 75, porque o Petkov participa do Festival de 75, né? Para quem não sabe, o Antônio Petkov é um artista plástico, enfim, e ele serviu arroz numa panela lá para todo mundo, enfim, ele que foi o responsável pela merenda no Festival de 75. Tem uma pergunta da Cíntia aqui, desculpa te interromper, mas que ela quer saber um pouco o que a Bruna falou, do filme ficar pronto para os festivais, de participar e tudo, e ela quer saber um pouco da repercussão do filme nos festivais internacionais de cinema, e como foi a recepção do público, da crítica, e como tem sido até então, né? Porque o filme o filme estreou lá fora. Nossa primeira sessão foi na Itália, num festival muito legal de filmes com temática musical. Então, é o único assim na Itália, chama See You Sound. E ele estava, acho que, na 5ª edição, e aí a gente apresentou o filme lá na Premiere, enfim, mundial, foi lá, acho que no dia 12, agora não vou me lembrar não, mas assim, faz tempo já. Foi antes de chegar no Brasil. Aí começou por lá, a gente foi para o Taiwan, para o Taiwan Film Festival, a gente foi para uns lugares muito diferentes, tipo Gana, onde mais? Aí a Finlândia, a gente foi num festival que era o WOMEX, que é um World Music Expo, que é dedicado mais à música e a tudo que é relacionado à música. E tem um festival de cinema junto, então a gente participou desse festival de cinema do WOMEX. E aí, com a gente ter ganhado o prêmio do Inédit Brasil, a gente foi para o Inédit Barcelona, e aí a gente passou lá. Teve outros festivais internacionais, mas que, puxa, eu não estou lembrando tudo aqui, mas porque alguns eu não fui, né? A maior parte deles eu não fui, então é uma pena. E aí a gente mandava o filme, mandava o arquivo, às vezes, enfim. Mas foi super boa a recepção. Eu lembro da primeira crítica. A primeira crítica foi uma crítica italiana, dizendo que o filme era belíssimo, e era a única coisa que eu entendia do texto é que era belíssimo, é igualzinho, né? E eu, nossa, que bom, né? Eu já fiquei super mais tranquilo, aliviado. Eu falei, ai, que bom, as coisas estão dando certo, mas faz tempo. Mas acho importante de falar de festival internacional, que é super importante, mas aqui, na verdade, acho que para a gente que produziu um documentário em que realmente o público do festival está ainda vivo, assim, foi uma coisa enlouquecedora, o É Tudo Verdade, que é o festival de documentário, que a gente não estava na mostra competitiva, né? Mas que não havia diferença nenhuma, porque aquilo foi uma festa, e a turma chegava com bandeira, com a blusa do festival. Nós não, assim, as sessões esgotadas, assim, em 10 minutos de distribuição de ingresso, uma galera que veio de outras cidades. Então, essa movimentação, ela é muito importante para quem faz o filme. Muito. E eu acho que quando a gente escolhe, o Thiago escolheu esse
tema, né, há anos atrás para fazer esse filme, até ele ser gestado e nascido aí no mundo aí, nos festivais, depois agora nas plataformas, na TV, no canal curta. O Thiago não tinha essa ideia, não tinha, nem eu não tinha, e a gente vê isso, foi muito potente. Então acho que os festivais é um momento muito bom para a equipe, né, claro, mas é o primeiro contato com o público, porque depois da Netflix a gente não sabe como funciona mais. Eu sei que as pessoas devem estar em casa, assistem ali, assistem aqui, no curta também, mas essa emoção de ver as pessoas se identificando na tela, se procurando na imagem de arquivo, isso é fantástico. Tem uma pergunta que acho que é mais geral agora, para vocês dois, de como... alguma dica para quem tem a proposta de fazer documentário, quais são os processos, né? Desde essa pesquisa de arquivo que vocês fizeram, participar de editais, levantar os fundos necessários, né? Quem está começando também, né? Às vezes o seu primeiro documentário. Quais são os processos? Assim, o que eu vou dizer a minha parte, depois a Bruna diz a dela, porque assim, são muitos, né? Agora, se eu pudesse dar os mais importantes, primeiro saiba o que você quer contar, que história que você quer contar. Se é uma história boa e você acredita nela, vai ser muito difícil outras pessoas não acreditarem nela também, entendeu? Se você realmente acredita que você tem uma história nas mãos e que essa história é boa, acho que fica um pouco mais fácil você ter a cara de pau de contar essa ideia, passar ela adiante. Então, eu, como me formei como jornalista, não tenho uma formação formal de cinema e tal. Eu sempre tive um sonho de fazer, de contar essa história, né? Quer dizer, eu queria fazer esse filme, sempre gostei de fazer filmes, aquela coisa caseira e tal, enfim, mas esse era o projeto. E eu falei, então essa é a ideia, vou correr atrás. E aí ia falar com as pessoas, muita cara de pau, apresentar o projeto, dizer o porquê que você acha que essa pessoa que você procurou pode ajudar essa pessoa, que é você, e foi assim que eu comecei a correr atrás para contar a história, para ir atrás de fazer o projeto acontecer. Mandei e-mail para muita gente que eu não conhecia, eu fui atrás de muito material com gente que eu também não conhecia, mandei muito e-mail, liguei muito, e enfim, aí eu vendi um pouco a ideia, fiz as pessoas confiarem de que, olha essa história e tal. E aí isso foi adiante. E quando chega na parte de produção, aí tem um monte de coisa que você vai aprender, né? Que você tem que fazer um monte de textos e você precisa de grana para fazer o filme. E tem pessoas que são capacitadas e qualificadas para te ajudar a captar o dinheiro e que vão te ajudar a conseguir o que você quer, vão te dar a estrutura que você precisa para você montar o seu filme, para você lançar o seu filme e tal. Então, mas o mais importante é você conseguir chegar até essa etapa, entendeu? Porque eu acho que se a gente fica falando aqui de, olha, você tem isso, aquilo, vários caminhos burocráticos, as pessoas imaginam que eles existem, entendeu? Mas eu acho que o mais difícil mesmo é você... eu sempre quis fazer cinema, nunca consegui fazer. Não, peraí, você tem alguma ideia, alguma história agora que você quer contar? Se você tiver uma história agora que você quer contar e você tem uma ideia de quem que pode te ajudar nisso ou porque ninguém faz nada sozinho, entendeu? Então, você nunca vai fazer esse filme sozinho, essa ideia que você tem sozinho. Então, é isso. Passa essa fase primeiro e aí, quando você chegar e conversar com pessoas como a Bruna, aí ela vai te explicar qual que é o processo daí para frente. Não, mas acho que até, assim, acho que é importante, enquanto os estudantes aqui do Instituto de Cinema estão assistindo, para chegar numa produtora, né, acho que o importante, assim, como chegar numa produtora com um projeto seu que você acredita? Você tem que não só acreditar, você tem que realmente ter feito um trabalho muito, assim, sério em relação à pesquisa e desenvolvimento. Acho que repertório é muito importante, então também acho que tem toda uma coisa da cultura fílmica, né, Marcos, que você é até professor, de você assistir muita coisa,
porque também eu acho que o documentário está cada vez se tornando mais popular. Eu fico muito feliz em ver a Netflix, porque é isso, as pessoas estão assistindo mais documentários lá, porque até então todo mundo confundia documentário com reportagem, enfim. Então é um formato aí que está cada vez se tornando mais pop. Eu fico feliz demais cada vez que eu vejo alguma coisa legal sendo lançada e bem pop, porque vai trazendo essa paixão nossa, porque eu e o Thiago somos apaixonados por documentário, ponto final. Sim. Mas então, ter esse repertório para chegar numa produtora com um projeto, você tem que conhecer muito do assunto. Mas não é um pouco, é muito do assunto. A pesquisa em si, você não precisa ser um pesquisador para pesquisar. Na verdade, você tem que formatar algum projeto, fazer algum texto, entender. Acho que tem aulas bem bacanas, né? No Instituto de Cinema, você pode fazer um curso que não precisa... Você não precisa ter uma especialização exatamente, ou uma formação em cinema, mas você pode fazer um curso de duração mais curta para entender um pouco mais essa formatação. Mas qualquer coisa, o assunto tem que ser tem que ser profundo, você tem que estar aprofundado, não aprofundar naquilo que você está fazendo. E aí que é muito complicado, porque a gente vê projeto muito, muito superficial, assim, que chega numa camada muito ainda aqui, e aí você não consegue entender o que o diretor quer contar, de que forma ele vai fazer, quais são os personagens, ou se tem ou não personagem, ou se o dispositivo é esse ou aquele. E claro, no caso do Thiago foi uma preciosidade, porque era um assunto muito maravilhoso e que poucas pessoas tinham conhecimento, mas ele também chegou com arquivo, e um arquivo gigante. Então aí você mescla. Então se você está fazendo um filme de arquivo, e eu acho muito importante, porque a memória, infelizmente nesse país, vemos pelos nossos acervos, né, acervos que estou todo dia em contato, a gente sabe que os acervos lutam muito, a nossa cinemateca está lutando muito para deixar aquela memória viva, mas é isso, a película ela estraga com o tempo, as próprias emissoras lutam para digitalizar todo esse conteúdo que elas têm, VHS, Matic, enfim. Então, eu acho muito importante a gente ter documentários de arquivo, porque é uma forma da gente, pelo menos naquelas 2 horas, longa-metragem, enfim, a gente ter aquele material pra gente, porque muita coisa está sendo perdida no nosso país. Total. Acho que essa é a importância para mim do documentário, é da memória mesmo. É muito triste você ver coisas acontecendo no país porque as pessoas não lembram do que aconteceu. E realmente não lembram, ou não sabem, não se interessam. Então tem muitas camadas, mas se a gente investir em memória, a gente constrói um futuro melhor. Ai, que pouco, mas é totalmente verdade. Eu queria agradecer ao Thiago Mottari e à Bruna Rodrigues. A gente está se encaminhando para o término dessa live. E eu queria que vocês fizessem alguma consideração final assim, do documentário, como se vocês têm outros projetos em mente agora, tem continuidade de outros trabalhos em conjunto, ou mais separado, né? A famosa banda e carreira solo, né? Como eu com os artistas. Eu e a Bruna vamos gravar um disco agora e, enfim, nós vamos lançar em breve aí. Enfim, não, o que eu queria dizer, assim, eu quero primeiro agradecer quem ficou, quem acompanhou um pouco ou até o final, porque é sempre bom falar desse projeto, eu sempre gosto de falar dele, e estou muito feliz desse convite do Instituto de Cinema. O que mais eu posso falar? O Barato de Iacanga está aí na Netflix Brasil, pelo menos a gente fica por 5 anos, hein, gente? Então aproveita, assista bastante, recomenda para os seus amigos, para quem você conhece, para quem você gosta e não gosta, e siga a gente no Barato de Iacanga, no Instagram e no Facebook, para ter acesso a todos os materiais que não entraram. Eu também posso falar com você, te responder no meu Instagram pessoal, o Macar Thiago. Se você tiver mais dúvidas sobre o filme, sobre a produção, que a gente não respondeu aqui, você pode encaminhar ou no meu Instagram ou no Barato de Iacanga, que é @obarato_de_Iacanga. Você pergunta lá, a gente responde. E sobre camisetas, muita gente pergunta sobre camisetas, eu também quero uma do festival com esse símbolo e tudo mais. Vamos ver se um dia vai sair, tá, gente? A gente está tentando isso aí. E, no mais, obrigado a todo mundo. Espero que eu consiga trabalhar de novo com a Bruna, com a Big Bonsai, que a gente faça outro filme incrível no futuro, e porque eu acredito que o Barato de Iacanga foi só o primeiro e vão vir outras coisas legais por aí. Obrigado, Thiago. Valeu. Bruna? Obrigada, pessoal. Acho que o Thiago fez um ótimo encerramento dessa live. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado a vocês. Acho que foi bem esclarecedor em alguns momentos, né? Para quem fez as perguntas e como funcionou também o processo, né? Tá bom, obrigado, Thiago. Obrigado, Bruna. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.